Então, a história da busca pelos buracos negros supermassivos, né? E, então, junto ao Prêmio Nobel de Física de 2020. Não sei se vocês sabem, né, que tem cerca de mais de 100 bilhões de galáxias no universo visível, né, no universo que a gente enxerga. A gente estima esse número grande de galáxias, né, 100 bilhões. E cada uma dessas galáxias, em particular as que têm um bojo, né, que tem galáxias anãs, essas anãs não têm um buraco negro supermassivo, mas as grandes, tipo a Via Láctea, né, tem um buraco negro supermassivo no centro. Então, praticamente, quase todas dessas 100 bilhões de galáxias têm um buraco negro supermassivo no seu centro, né? Além disso, as galáxias têm também os buracos negros estelares, a gente já vai falar a diferença entre os dois, e estima-se atualmente que em cada galáxia, por exemplo, como na Via Láctea, que é a nossa galáxia, tem 100 milhões de buracos negros estelares. Isso porque a gente já conhece a evolução das estrelas, né, e a gente sabe que estrelas muito massivas, bem mais massivas do que o Sol, vão acabar sua vida numa explosão que a gente chama estrela supernova, e no centro fica um objeto colapsado, sofre uma implosão, que é um buraco negro. Então, um sumário, assim, da palestra é, então, primeiro, começar o que é um buraco negro, daí falar dos estelares e supermassivos, agora a gente também tem os intermediários, né, mas os tipos mais conhecidos são os estelares supermassivos, daí vou falar um pouquinho do trabalho do Roger Penrose, depois vou falar como observar os buracos negros, né, e falar um pouquinho do meu trabalho, que eu observo, né, procuro por eles. Daí falar do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, e que deu, justamente, essa pesquisa sobre o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, deu o Nobel para o Reinhard Genzel, que é um astrofísico alemão, e a Andrea Ghez, que é uma astrofísica norte-americana. Então, começando, né, o que é um buraco negro? Então, se a gente lembrar, né, da nossa famosa expressão da gravidade, né, nossa fórmula da gravidade, né, então a gente tem aí que a força gravitacional que nos dá o peso, por exemplo, na superfície da Terra, vai ser a constante gravitacional G, a massa, no caso da Terra, por exemplo, né, a massa m grande seria a massa da Terra, o m pequeno seria a massa de uma pessoa, de um cachorro de forno na superfície da Terra, e r o raio da Terra. Então, essa é a força que nos prende à Terra, né? O que acontece, né, se a gente começa a aumentar a massa da Terra, né, de um objeto desse? Vai aumentar a força gravitacional, né? Por outro lado, se a gente diminuir o raio desse objeto, mantendo a massa mesmo, também a gravidade aumenta, né? Então, qual é o limite disso, né? Então, isso aí foi uma pergunta que já Jean Michel e Laplace, lá nos anos 1700 a 1800, se fizeram. O que acontece se eu aumentar a força gravitacional, né? Vai acabar justamente no buraco negro, né? Quer dizer, tu vai botando um monte de massa num raio cada vez menor, né? E então o limite é tal que a velocidade de escape, né, de um raio, que é o chamado raio de Schwarzschild, que foi derivado por eles lá naquela época, né, classicamente, né, o raio em que a velocidade de escape é igual à velocidade da luz é o raio de Schwarzschild, que depois ganhou esse nome porque depois teve um astrofísico, Schwarzschild, que também obteve essa fórmula usando daí as equações de Einstein, né? Então, esse 2Gn sobre C2 é o raio de Schwarzschild. Então, a gente vê que só depende, esse raio de Schwarzschild, só depende da massa do objeto, né? Então, ele é proporcional, diretamente proporcional à massa. A gente não pode deixar de falar da teoria da relatividade geral, né? Porque ela é muito importante na vizinhança dos buracos negros. Enquanto que, assim, no dia a dia a gente não sente tanto a presença da relatividade geral, na vizinhança de um buraco negro ela domina, né? Os efeitos da relatividade geral são muito presentes na vizinhança do buraco negro por causa do grande campo gravitacional. Então, qual é o conceito do Einstein para a gravidade? É que a gravidade curva o espaço-tempo, né? Então, aqui a gente tem uma representação, né? Um espaço que ficaria curvo devido à gravidade da Terra.
Então, se o espaço é curvo, né, então os objetos, quando se aproximam desse corpo, a Terra aqui nesse exemplo, percorrem trajetórias curvas, mas não só os objetos, né, também a luz, né? Então, essa é uma predição da relatividade geral, que a luz se curva na presença, nas proximidades de uma certa massa, e isso que foi, daí, depois tem sido comprovado nas lentes gravitacionais, e também foi feito lá naquele experimento de Sobral, né, testar esse desvio da luzinha de uma estrela num eclipse, a luz passando pela borda, beirada do Sol. Então, aqui tem a expressão da equação de Einstein, né, que a gente chama de equação de campo de Einstein, né, e só para, assim, dar uma explicação mais qualitativa, o lado esquerdo da equação é a curvatura do espaço-tempo, o lado direito é a matéria, que é equivalente à energia, que curva esse espaço-tempo. Então, essa equação diz o seguinte, dado uma certa quantidade de matéria e energia, tu curva o espaço-tempo, né, então a relação entre essas duas coisas. Então, aqui também tem uma representação, né, o que acontece quando a gente aumenta a gravidade, em termos de relatividade geral, aumenta a curvatura do espaço-tempo, né, então aqui a gente tem, por exemplo, o Sol, curva um pouco o espaço-tempo ao seu redor, uma anã branca, que é uma estrela que tem a massa do Sol, mas tem um raio da Terra, né, então é bem mais compacta, aumenta mais a curvatura, uma estrela de nêutrons, que tem a massa da Terra, mas daí é um tamanho de 10 quilômetros, aproximadamente, curva mais ainda, e a curvatura que chega à curvatura infinita aqui é quando a gente tem um buraco negro, né, então a curvatura máxima, né, e lá no centro, então, vem essa ideia de que toda a matéria vai para um ponto central, que é a chamada singularidade. Uma característica importante dos buracos negros é o chamado horizonte de eventos, né? Então, na verdade, esse horizonte de eventos é uma superfície imaginária, que tem o raio igual ao raio de Schwarzschild, né? A partir da qual nada escapa, né? Então, aqui está uma representação artística aqui, né, do buraco negro, e daí a gente tem que de dentro, né, do horizonte nada escapa, né, daqui de dentro nada escapa, e a gente vê, inclusive, umas distorções em imagens que passam perto aqui do horizonte de eventos, né, por causa da luz de objetos que estão para trás do buraco negro, tá? Então, o horizonte de eventos não é uma superfície, como eu falei, imaginária, não tem uma superfície sólida, né? É só um horizonte mesmo, né? Esférico, aproximadamente, num buraco negro que a gente chama de Schwarzschild, que não está em rotação. E a gente pode calcular, então, por exemplo, qual seria o horizonte de eventos da Terra se ela se transformasse no buraco negro. É só botar a massa da Terra aqui na expressão do raio de Schwarzschild. Isso dá 9 milímetros, né? Então, se a gente quisesse fazer um buraco negro da Terra, teria que dar um jeito de compactar ela a 9 milímetros. E no caso do Sol, a gente teria que compactar a 3 quilômetros, né? Lembrando que o Sol tem um raio de 700 mil quilômetros. E a gente tem os buracos negros supermassivos, né, que estão no centro das galáxias. Na Via Láctea, ele tem uma massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Se a gente bota ali 4 milhões, daí dá 12 milhões de quilômetros, né, para o raio do horizonte de eventos do buraco negro da Via Láctea, o supermassivo. Bom, falando rapidinho do Roger Penrose, a grande contribuição que ele deu, né, ele era um matemático e físico teórico da Universidade de Oxford. Ele é um cara que já passou por vários países, ganhou prêmios em vários lugares, né? Eu achei, assim, uma curiosidade dele, é que ele criou e popularizou esse triângulo de Penrose, ganhou o nome dele, né? Então, até parece que ele está pendurado aqui no pescoço dele, nessa montagem que eu fiz aqui. Então, ele disse o seguinte do triângulo, né? Que descreveu como sendo a impossibilidade na sua forma mais pura, né? Então, aqui a gente vê, parece que o triângulo está aqui para dentro, e daí não parece uma estrutura que tu não consegue fazer
ser possível construir isso aí, né? Bom, ele também tem vários livros publicados, fiquei até curiosa porque eu não li nenhum livro dele, né? Porque ele discute coisas assim mais filosóficas, por exemplo, filosofia e ciência. Qual é a natureza da consciência humana? Como é que a gente tem a consciência, né? Argumentando, né, que a ciência não pode explicar. Então, ele tem um livro sobre isso. Como eu falei, ele é um físico teórico, então, o que ele fez para ganhar o Nobel, né? Ele resolveu essas equações que eu já mencionei, as equações de campos de Einstein, e enquanto outros físicos resolveram as equações para um buraco negro completamente esférico, meio idealizado, né, objetos completamente esféricos, ele resolveu as equações para estrelas que a gente chama, ou buracos negros realistas, ou seja, que as estrelas não são perfeitamente esféricas, então isso aí é um pouco mais complicado de resolver as equações de Einstein para isso, e ele conseguiu fazer e obteve essa solução, né? E ele recebeu também um prêmio importante, junto com Stephen Hawking, pelo tal de teorema da singularidade, né? No caso dele, era a singularidade dentro dos buracos negros, onde ele demonstrou que se tu forma um horizonte de eventos, tu forma uma singularidade lá no centro. Então, essa foi a contribuição do Penrose. Tá. Bom, eu sou uma pessoa que trabalha com observações, né? Então, vou passar agora, então, já para como é que a gente observa os buracos negros, né? Então, a gente, é muito difícil observar, né? Porque o buraco negro não emite radiação, né? Ele é escuro, não tem radiação que sai dele, né? Então, e a gente estuda o universo a partir da radiação, a partir da luz que vem dos astros, né? Então, eu tenho que fazer um pequeno parênteses aqui, que, na verdade, né, a gente tem um outro canal agora para observar os buracos negros, que são as ondas gravitacionais, que vocês já devem ter ouvido falar delas, né? Então, aqui, dentro do parênteses, talvez vocês já tenham ouvido falar dos observatórios de ondas gravitacionais, né? O mais famoso é o LIGO, mas tem o Virgo também na Itália. O LIGO é nos Estados Unidos, 2 antenas, uma na costa leste dos Estados Unidos, outra na costa oeste, e o Virgo lá na Itália, né? Então, eles têm detectores de ondas gravitacionais, e aqui é uma figurinha que eu encontrei, né? Que é todos os eventos de buracos negros detectados pelo LIGO e Virgo, né? A combinação desses dois observatórios de ondas gravitacionais, né? Então, aqui a gente vê que o que esses observatórios de ondas gravitacionais observam é as ondas gravitacionais resultantes da colisão de dois objetos muito massivos, compactos, pode ser buracos negros, a maioria são buracos negros, mas também pode ser estrelas de nêutrons, que são estrelas também muito compactas, né? Então, aqui tem, então, isso aqui para resumir, aqui no eixo vertical são as massas, né? Então, a gente tem sempre colisão aqui de vários buracos negros, e a gente já tem 50 fontes observadas, né? Entre colisão de estrelas de nêutrons e colisões de buracos negros, né? Então, na maioria, detectados pelo LIGO e Virgo, são realmente colisões de buracos negros estelares. Ok. Agora vamos voltar, né, porque isso é uma nova área de pesquisa, né, a partir das ondas gravitacionais, mas a gente tem um número muito pequeno ainda e a gente tem muito conhecimento já através de ondas eletromagnéticas, a radiação, né. Então, como eu falei, a gente estuda, observa o universo pelos telescópios através da radiação. Se os buracos negros não emitem radiação, a gente tem que observar a luz de objetos que estão próximos a ele, né? E a partir da luz desses objetos, inferir e tentar caracterizar os buracos negros, né? Bom, então, vamos falar dos buracos negros estelares rapidamente, né? Então, o que nós, astrofísicos, já sabemos, né? Que as estrelas evoluem, e conforme a massa das estrelas, a evolução, o caminho de evolução é diferente. Em particular, estrelas com massas muito grandes, bem maiores que a do Sol, mais do que 15 vezes a massa do Sol,
vai levar o final da evolução dela a uma explosão de uma supernova e a implosão do caroço, né? Então, essa implosão do caroço dá origem a um buraco negro se a massa for muito massiva. Massas um pouquinho menores dão origem a estrelas de nêutrons, né? Então, a gente procura observar esses remanescentes, né? E daí a gente, como eu falei, a gente precisa alguma coisa orbitando o buraco negro para a gente conseguir saber que tem um ali, né? Então, um exemplo de um caso desses é uma fonte chamada Signo X1, tem esse nome porque está na constelação de Cisne, e X1 que é a primeira fonte de raio-x descoberta no espaço, né? Foi em 64. Então, quando foram olhar no céu, né, essa imagem aqui à esquerda, é uma imagem da região lá, da constelação do Cisne, e aqui nesse quadradinho está a estrela da qual eles observavam o raio-x, e é uma estrela azul, né, uma gigante azul, né. Só que, quando a gente observa essa estrela com técnicas de espectroscopia de alta resolução, tu vê que a estrela não está parada, ela está orbitando um ponto que tu não enxerga, né? E tu pode calcular pela órbita da estrela qual é a massa desse ponto. E daí se chega à conclusão que a massa dela é de 15 vezes a massa do Sol. Se fosse uma estrela normal, com essa massa, seria uma gigante azul, que a gente enxergaria, por exemplo. A gente não está enxergando, então só pode ser um buraco negro. E a explicação para a emissão de raio-x é que essa estrela está tão perto do buraco negro que o buraco negro vai capturando a matéria da superfície da estrela que forma esse disco. E nesse disco aqui tem uma série de fenômenos, ele fica brilhante e, devido a altos campos magnéticos que ocorrem ali no disco, produzem explosões, jatos, né? Meio parecido com o que acontece nos flares no Sol, né? E a gente observa isso em raio-x. Então, isso aqui é uma concepção artística, porque isso aqui está tão longe da gente, a gente não consegue enxergar essa estrutura. A gente simplesmente observa a radiação e interpreta o que a radiação está nos dando de informação. Passando agora para os buracos negros supermassivos, aqui a gente tem um modelo, né? Isso aqui é um modelo de um buraco negro supermassivo, em que a gente tem um disco de acreção, a gente está vendo, assim, esse disco de perfil, esse disco de perfil, mas, devido ao campo gravitacional e o efeito de lente gravitacional, o que acontece? A parte de trás do disco, a luz que viria da parte de trás, ela se dobra, né, porque o espaço fica curvo, e a luz se dobra, é como se a gente enxergasse a parte de trás do disco de acreção dobrada. Isso aqui seria a parte de cima do disco de acreção que está lá atrás do buraco negro, porque o buraco negro é esférico, né, então está atrás dele, e embaixo a gente vê a imagem da superfície de baixo do disco. Bom, então isso aí é um modelo do buraco negro. Deixa eu aproveitar, assim, a mencionar, né, que no ano passado também vocês devem ter ouvido falar, né, de que foi feita a primeira imagem de gás bem pertinho do horizonte de eventos de um buraco negro, usando uma combinação de vários telescópios sobre a superfície da Terra. Então, eu vou passar rapidamente sobre isso aqui, né, mas isso aí é possível através de uma técnica, hoje em dia, chamada técnica de interferometria, e no caso é uma interferometria intercontinental. Então, significa o seguinte, usando uma antena no Havaí, outra na Antártica, outra no Chile, outra nos Estados Unidos, outra no México, né? E aqui, então, se foi possível, aqui tem até na Europa também, acho que é o Irã acho que é na Espanha, tá? Então, usando toda essa radiação combinada, a gente conseguiu definir a imagem do horizonte de eventos numa galáxia, né, que é a M87. E esse filmezinho aqui que eu estou mostrando, na verdade, foi liberado esse ano, agora em 2020, porque eles só conseguiram liberar a primeira imagem no ano passado, mas eles tinham outras imagens, e com a reconstrução da imagem do ano passado, eles conseguiram também reconstituir outras imagens,
e essas imagens mostram que existe um movimento desse plasma que está ali ao redor do buraco negro, né? Então, não está parado, tem turbulência e etc. Né? Ok. Então, os buracos negros supermassivos, né? A gente falou um pouquinho rapidamente sobre os estelares, que é o final da evolução de uma estrela massiva, e os supermassivos. Os supermassivos estão lá no centro das galáxias, e a gente acredita, né, que eles tenham se formado. Isso aqui é uma... talvez essa imagem já circulou o mundo bastante, né? Isso aqui é como se fosse um cartoon, né, em que a gente representa o tempo no eixo X, né? Então, a gente está no tempo atual, o universo tem 13,7 bilhões de anos, e nós estamos olhando o passado, né? Estamos olhando, quanto mais longe a gente olha para o universo, mais para o passado a gente vai, né? E, em princípio, a gente poderia ir até o Big Bang, mas com a radiação eletromagnética, a gente vai até essa chamada radiação de fundo do universo, né? E que é quando o universo tinha cerca de 300 mil anos de idade, que foi liberada a radiação de fundo. E daí o universo, né, o que a gente entende observando todo o universo, a gente consegue fazer uma arqueologia, né, do universo, olhando quanto mais longe, mais para o passado, a gente vê que o universo era mais compacto, as galáxias mais disformes no passado, e foi ganhando estrutura à medida que o tempo passa, né? Então, aqui a gente tem o universo, atualmente, o universo mais estruturado, as galáxias formadas, Via Láctea, etc. Mas no passado, então, estava tudo se formando, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, né? E a gente acredita que, junto com as primeiras galáxias, né, se formaram os buracos negros no seu centro. Tá? Por que a gente acredita isso? Porque nos anos de 50 a 60, se descobriu, com antenas de radiofrequência apontadas para o céu, fontes de rádio muito fortes, e que, quando a gente ia olhar num telescópio óptico, parecia uma estrela, né? Então, isso aí se chamou Quasi-Stellar Radio Source, Quasi-Stellar Radio Source, do inglês, né? E não se sabia o que eram esses quasares, só se sabia que parecia estrelas, mas as estrelas não tinham essa radiação no rádio, assim, desse tipo, né? E depois se foi estudando qual era a característica dos espectros, dos quasares, né? E se descobriu que, quando se viu o elemento hidrogênio, os elementos que a gente está acostumado em ver em nebulosas próximas a nós, em galáxias próximas, a gente viu que isso estava muito desviado para o vermelho, né, um redshift muito grande, e isso colocava esses objetos a distâncias muito grandes. Então, quando a gente combinava a radiação, a luz, a intensidade da luz que a gente vinha desses objetos com a distância que eles estavam, se descobriu que eles eram os objetos mais luminosos do universo, e, por exemplo, valores típicos da luminosidade é 1000 vezes a luminosidade de uma galáxia inteira, como a Via Láctea, né? E, a partir dos anos 90, quando foi lançado o telescópio espacial Hubble, se conseguiu fazer imagens desse tipo, que nem essa que está mostrando aqui à direita, revelando que o quasar, que é essa coisa muito brilhante, né? Quando tu faz observação da Terra, tu não vê essa nuvenzinha em volta. Quando tu vai para o espaço, o Hubble está lá em cima da atmosfera, tu consegue definir que tem uma galáxia ao redor, né? Porque a qualidade de definição de imagem do Hubble, sem a turbulência atmosférica, é 100 vezes melhor do que na superfície da Terra, né? Então, na Terra, tu veria um borrão desse tamanho, assim, que pegaria toda a galáxia. Com o Hubble, conseguiu ver que o quasar está no meio e tem uma galáxia ao redor. Então, a conclusão que se chegou, os quasares eram núcleos de galáxias, né? Mas por que eles eram tão brilhantes, né? Então, veio a explicação, é que tem um buraco negro supermassivo no centro, né? E a explicação é que a massa capturada pelo buraco negro, se tem massa que chega perto do buraco negro, por conservação de um momento angular, forma um disco. Aqui tem uma, que a gente chama disco de acreção. Aqui é uma concepção artística de um disco de acreção, em torno do buraco negro, e a física da coisa é que a energia gravitacional liberada quando a matéria cai
nas proximidades do buraco negro, se transforma, acaba se transformando na energia luminosa, que o disco fica brilhante, e também, muitas vezes, sai em jatos, que nem eu falei. Quando a gente faz as contas de conversão, quanta energia gravitacional uma matériazinha de massa mzinha perde quando ela cai para perto do buraco negro, essa energia gravitacional liberada é da ordem de 10% da energia de repouso da partícula. Isso é muito, muito eficiente em termos de produção de energia, né? E a gente pode comparar para saber, para entender que 10% da massa de repouso é uma grande liberação de energia, é só comparar com a energia liberada pelo processo mais energético que a gente conhece aqui na Terra, que é a fusão nuclear, né, que a gente está tentando ainda, né, dominar essa fusão para gerar energia, mas que isso acontece no interior das estrelas, ou seja, o Sol brilha porque lá no centro tem fusão nuclear. E qual é a eficiência da fusão nuclear? É essa eficiência aqui, né? 0,007 MC2, ou seja, para cada massinha M que entra na reação nuclear, a gente tem esse 0,007 transformado em energia, né? Essa é a geração de energia da fusão nuclear. No caso do buraco negro, ele é bem mais eficiente, né? Então, ele é 17 vezes mais eficiente para gerar energia do que um gerador de fusão nuclear, né? Então, se a gente conseguisse, né, fazer um gerador, botando um buraco negro lá, a gente teria o mais eficiente gerador de energia do universo. Então, um buraco negro capturando matéria. Ok. Agora, tá. Como é que eu consigo, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, tá. Então, eu falei que os quasares, né, seriam uma evidência da existência de um buraco negro supermassivo, né, porque tu explica a geração de energia deles através de um buraco negro acretando matéria. Mas será que tem alguma evidência mais direta de um buraco negro supermassivo, né? Então, eu, por exemplo, trabalho medindo velocidades de nuvens de gás que estão orbitando um buraco negro, né? A gente chama região de linhas largas, e eu até tenho, junto com um pesquisador chamado Peterson, uma colaboração que a gente está usando o telescópio espacial Hubble para monitorar o movimento de nuvens bem próximas, logo depois do disco de acreção, né, que a gente chama região de linhas largas. E isso dá informação sobre o buraco negro. Um outro trabalho semelhante que eu fiz já no passado, junto com alguns alunos de doutorado, foi que eu nem estava procurando por essas nuvens, mas encontrei sem querer no núcleo de uma galáxia, que essa aqui é uma galáxia NGCD 97, aqui no centro tem um anel de formação de estrelas, e eu estava estudando a cinemática, como é que se movem as estrelas aqui no anel, descobri que tinha umas espirais aqui no centro, etc. E bem lá no núcleo, né, eu vi uma luz, né, que depois a gente fez um modelo que era luz emitida por uma espécie de um disco, um anel, né, orbitando o buraco negro. Então, inclusive, aqui tenho, só para ilustrar, assim, a gente não tem o tempo de explicar o detalhe, né, mas a gente, através da técnica de espectroscopia, a gente separa a luz de um pedacinho lá da galáxia, a gente passa por uma fenda. Quando eu observei o espectro do núcleo, eu vi se sobe e desce, essas linhas, sobe e desce, as linhas para cima, a emissão do gás, linha para baixo, a absorção de estrelas, né? Quando eu subtraí, né, a contribuição das estrelas do espectro nuclear, sobrou só a emissão do gás. E o que eu descobri que não era esperado, era essa estrutura aqui, que parece o que a gente chama de perfil de duplo pico, né, que tem aqui na linha chamada H-alfa, que isso aqui significa, esse alargamento é devido à alta velocidade do gás, né, então,
Eu tentei modelar junto com meus alunos e tal, a gente resultou 2 teses desse trabalho aí. Tentei modelar através desse anel, né? Então, aqui o que vocês vão ver é, assim, um modelo simplificado, porque é um anel mais, digamos, suave, né? E, na verdade, a realidade deve ser mais nuvens e coisa assim, mais irregular. E o que a gente observou? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui o modelo. Esse é o modelo que a gente fez, de um anel em torno do buraco negro, girando. A velocidade desse giro é da ordem de 10 mil quilômetros por segundo, né? Por isso que eu descobri que era um buraco negro, porque a velocidade era muito alta, só um buraco negro, e eu também não conseguia definir a estrutura, era um ponto ali central, mas a velocidade do gás era altíssima, né? 10 mil quilômetros por segundo, como sendo as velocidades mais altas. Então, isso aqui é uma modelagem que eu fiz. Então, no começo ele estava bem brilhante, depois ele ficou bem fraquinho, esse disco de nuvens de gás. Foi uma radiação que eu enxerguei. Então, é como se eu estivesse observando no espaço das velocidades, ou seja, transforma comprimento de onda em velocidade. E para mim conseguir reproduzir, né, esse perfil de duplo pico, eu fiz um modelo, né, de nuvens, de um disco formado de gás, né, não é disco, né, um anel, né, formado de gás, e essas nuvens estão orbitando o buraco negro a velocidades que chegam a 10 mil quilômetros por segundo, né. Então, a gente chegou também, o modelo mostra que esse anel, ele tem um raio interno de 200 raios de Schwarzschild, mas ele se estende até 800 raios de Schwarzschild. Então, a gente conseguiu acompanhar, né, o que acontece nesse gás que está ali perto do buraco negro, mas está além do disco de acreção, o que a gente chama de região de linhas largas. Então, isso foi, então, uma evidência que tinha um objeto muito massivo para produzir essa velocidade de 10 mil quilômetros por segundo. Então, isso foi um trabalho que eu fiz. Eu tenho outros trabalhos desse tipo em torno de outros centros de galáxias, né? Então, isso eu continuo a fazer. Mas tem gente que diz o seguinte: nuvens de gás podem sofrer efeitos hidrodinâmicos ou mesmo magneto-hidrodinâmico, então, sensíveis a magnetismo, campos magnéticos, ou também efeitos de escoamento, pode ter turbulência e coisas assim. Então, tu não tem certeza, né, se o gás está aprovando ou está só no campo gravitacional. Pode ter outros efeitos atuando nele. Para tu ter uma evidência que é uma comprovação da presença do campo gravitacional, os astrofísicos gostam mais de estrelas. Então, quando foi lançado o telescópio espacial, ele começou a observar o centro das galáxias e galáxias próximas a nós, um movimento coletivo, que até aqui aparece a expressão, né, a velocidade mais a dispersão de velocidades. Isso é o movimento das estrelas, isso está nesse eixo em quilômetros por segundo aqui, e aqui a gente tem a distância ao centro. Então, dentro das galáxias, a gente consegue observar o movimento das estrelas lá dentro. Então, a gente consegue fazer um modelo. Se não tivesse o buraco negro, essa velocidade deveria crescer devagarinho, até chegar no máximo 150, né? Para essa galáxia aqui, que é a M31, que é a Andrômeda. Só que a observação mostra que dentro desses 2 segundos de arco centrais aqui, tu tem um aumento violento aqui na velocidade, e tu não consegue explicar isso, a não ser que tenha um buraco negro lá no centro. Então, isso é considerado uma evidência, né, que em todas as galáxias em que o Hubble conseguiu definir essa região central, enxergar a região central, ele viu esse aumento na dispersão de velocidade, na velocidade das estrelas. Tá? Então, isso foi considerado uma evidência, mas tinha gente que ainda não se conformava, queria uma evidência mais forte ainda, né? Então, uma evidência que eu vou chamar de incontestável é a observação de órbitas individuais das estrelas, como se a gente estivesse observando, por exemplo, o movimento dos planetas no sistema solar. Pelo movimento, pelas órbitas dos planetas no sistema solar, a gente consegue determinar, por exemplo, a massa do Sol. Então, queriam fazer a mesma coisa num buraco negro. O único que dá para fazer é na Via Láctea, na nossa galáxia, porque em vez de tu estar
olhando Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz, a Via Láctea, o centro da Via Láctea, a gente está dentro dela, está a 25 mil anos-luz. Tá? Então, é viável, mas só para a Via Láctea. Né? Então, foi isso que o Genzel e a Andrea Ghez fizeram, observar movimento individual de estrelas em torno do buraco negro da Via Láctea. Tá? Então, aqui eu mostro uma imagem da Via Láctea. É claro que a gente precisa de uma grande exposição, num lugar escuro e tal, para poder enxergar a Via Láctea assim, né? A gente só enxerga num céu bem escuro, uma faixa mais brilhante, né? Talvez vocês já tenham olhado para o céu e visto o centro da Via Láctea. Então, aqui nessa imagem, o que a gente tem? A gente tem várias estrelas que estão entre nós e o centro da Via Láctea, mas a gente tem bem lá perto do centro, a gente tem essa faixa de poeira, que é poeira interestelar que está distribuída no disco da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, um problema para observar o centro da Via Láctea é que tem essa poeira que bloqueia, por exemplo, a radiação visível. Não dá para a gente pegar um telescópio óptico ou um detetor óptico e tentar observar lá estrelas bem pertinho do centro da Via Láctea, porque tem essa faixa de poeira. Então, o que o Genzel foi pioneiro, no desenvolvimento de detetores no infravermelho, cuja radiação atravessa essa poeira. Né? Então, o que se conseguia observar no centro da Via Láctea é o infravermelho, rádio e raio-x de alta energia, que também atravessam a poeira e chegam até nós. Então, aqui tem uma imagem verdadeira, composta de infravermelho e raio-x, do centro da Via Láctea. O raio-x é o satélite Chandra, né? E no infravermelho é feito com o Hubble. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui a gente está bem lá perto do centro, isso aqui é um diâmetro que é equivalente ao diâmetro da Lua, tá? Mas o centro da Via Láctea está aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, bem pequenininha, né? E para a gente enxergar o movimento das estrelas em torno do centro da Via Láctea, a gente tem que fazer um zoom aí, entrar mais ainda. Então, é isso que está feito aqui, né? A gente está indo para uma região bem menor, e daí, dentro dessa região menor, a gente começa a ver, então, aqui a gente vê um monte de estrelas, e aqui o centro da Via Láctea está aqui dentro, então vamos ampliar de novo mais um zoom, e daí a gente até vê essas estrelas, né? O Sagitário A estrela é que é onde está uma fonte de rádio que a gente acredita que seja o buraco negro da Via Láctea, e tem uma estrelinha bem famosa, que é chamada S2, que já se viu fechar a órbita em torno do centro, né? Então, essa imagem aqui tem até esses anéis de difração, né? É uma imagem feita com ótica adaptativa, né? Para a gente ter uma qualidade de imagem que é equivalente ao do Hubble, mas precisa instrumentos, em primeiro lugar, no infravermelho e com ótica adaptativa, para enxergar definição, né, a órbita dessa estrela S2 tem diâmetro de 0,1 segundos de arco. Então, isso é bem, para vocês terem uma ideia, nos melhores observatórios aqui na superfície da Terra, a gente enxerga diâmetros de 1 segundo de arco. Então, isso aqui é 1/10, né? Em termos de área, dá 100 vezes, a gente tem que ter uma definição 100 vezes melhor do que a definição que a gente tem normalmente nos observatórios. Então, precisa essa ótica adaptativa. Tá? Então, eles fizeram essas observações, e vou falar um pouquinho, então, do Genzel, né, que é um ganhador do Prêmio Nobel, que ele é um astrofísico alemão, diretor do Instituto Max Planck de Extraterrestrial Physics, e o grupo dele também eu conhecia e colaborei com ele já na área de evolução de galáxias, né? Mas o grupo também é muito ativo em instrumentação, no infravermelho, justamente, com ótica adaptativa, e usando esses instrumentos ele começou, nos meados de 1990, a observar as estrelas no centro da Via Láctea. Então, eu me lembro de um evento em 2002, que eu fui em um congresso na cidade de Granada, lá na Espanha, e o Genzel estava todo animado, porque ele tinha recém recebido dados dessa estrela S2, dados da posição da estrela, mostrando que a estrela estava percorrendo a sua órbita e que naquela época, lá em 2002, lá, se não me engano era setembro, ela tinha
andado bem rápido aqui, mostrando que ela tinha passado pelo periastro, né, que é a máxima aproximação ao centro aqui da Via Láctea. Né? E daí isso permitiu ele fechar a órbita, e daí fechando essa órbita, conseguiu determinar a massa do buraco negro, como sendo 4 milhões de vezes a massa do Sol. E por que essa foi considerada uma evidência praticamente cabal, né, da existência do buraco negro ali? Porque nenhuma outra estrutura estável caberia nessa distância, né, que a distância do periastro era 17 horas-luz. Então, em 17 horas-luz, não teria como botar 4 milhões de sóis, né, compactados ali dentro, né, não teria nenhuma estrutura estável, nenhum aglomerado de estrelas estável, para explicar essa quantidade de massa num raio, numa distância tão pequena que ela chegava do buraco negro 17 horas-luz, né? Então, isso aí foi considerado como sendo, selado que tem um buraco negro ali, porque não tem outra estrutura no universo que pode estar com uma massa de 4 milhões de massas solares em um raio menor do que 17 horas-luz. Então, aqui também tem outras órbitas que depois foram fechadas. E aqui tem outros trabalhos também do Genzel, que são bem interessantes, que é o trabalho que ele colabora com um instrumento que eles chamam de Gravity, que é 4 telescópios operando juntamente, né, do Very Large, são 4 telescópios chamados Very Large Telescopes, do ESO, European Southern Observatory. Então, isso aqui é a técnica de interferometria, ou seja, tu usa a interferência do sinal de 4 desses telescópios para reproduzir como se fosse um telescópio com uma abertura bem maior. E então, com esse instrumento, mais poderoso do que o instrumento que ele tinha usado em 2002, em 2018 teve uma outra passagem pelo periastro dessa mesma estrela S2, né? E daí, com esse instrumento mais sensível, ele conseguiu medir a velocidade da estrela na máxima aproximação, aqui, 19 de maio de 2018, e a velocidade foi de 7.600 km por segundo, que é 2,5% da velocidade da luz, e conseguiu também detectar a presença de redshift gravitacional, ou seja, a gravidade puxando a radiação, né? Com esse, um trabalho publicado esse ano, eles conseguiram comparar as duas órbitas, né? Já se fechou 2 órbitas, a estrela S2, e aqui é uma extrapolação do que está acontecendo, mas eles conseguiram detectar essa precessão do periastro, digamos assim, a precessão da órbita, que é um efeito parecido com o que se observa no planeta Mercúrio, que é um efeito relativístico, da relatividade geral, que quando tu passa, tem uma órbita assim, perto do buraco negro, perto de uma massa, né, tu tem essa precessão do periastro. Aqui é só para mostrar que a gente aqui, quem são os colaboradores que a gente tem lá do grupo do Genzel, né? Então, aqui a gente foi num congresso, eu acho que isso aí foi em 2018. A gente foi num congresso na cidade lá de Durham, tem um castelo legal lá, e tem uma universidade bem boa lá, com supercomputadores e tal, e a gente, então, teve um congresso lá com essa aqui é a equipe essa turma aqui, fora esse aqui, que é meu ex-aluno, e aqui o Rogério, esses outros eram da equipe do Genzel. Falar um pouquinho agora da Andrea Ghez também. A Andrea Ghez, ela é astrofísica da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi a 4ª mulher a ganhar o Nobel, mas esse ano a gente também teve a 5ª e a 6ª que ganharam o Nobel de Química, né? Ela é especialista no centro da Via Láctea, e ela usa ótica datativa nos telescópios Keck, que são os telescópios maiores que tem aqui na Terra, por enquanto, né, antes que a nova geração termine de ser construída, estão recém começando, né, os telescópios maiores ainda. Então, eles têm 10 metros, são 2 telescópios, e eles trabalham em conjunto também, né, parecido com o Gravity lá do ESO, ela também usa os 2 Keck em conjunto. Então, a Andrea, ela, como eu disse, é especialista no centro da Via Láctea, mas não só buraco negro da Via Láctea, mas estuda todas as estruturas, né, ao seu redor, né? Então, por exemplo, aqui tem um trabalho
será que ela está vendo um buraco negro de massa intermediária ali? Então, tem algumas observações que sugerem a presença de um buraco negro de massa intermediária, ou seja, nem estelar, nem supermassivo. Um outro trabalho também, eles usaram estruturas lá no centro da Via Láctea, em movimento, etc., das estrelas, para tentar colocar vínculos na área constante de estrutura fina. Ela é bem conhecida do público, né, aparecendo em vários documentários, BBC, Discovery Channel, etc., né, fazendo divulgação científica. Então, aqui é uma ilustração quer dizer, na verdade, é uma imagem real, né, aqui são os dois telescópios Keck, assim, do ângulo interessante aqui, que feita essa foto, né, mas eles estão próximos entre si, que nem os VLT, e só que são dois, lá na montanha Mauna Kea, no Havaí, e eles usam, então, esses lasers para ótica datativa, ou seja, a ótica datativa funciona através dos lasers que criam uma imagem artificial lá na alta atmosfera, e depois eles corrigem o espelho com atuadores embaixo do espelho, corrigem a forma do espelho para compensar as distorções que aparecem na imagem, e assim, quando eles corrigem a imagem da estrela artificial de laser, eles também estão corrigindo a imagem dos objetos que eles estão observando. Então, ela também estuda aglomerado de estrelas, estrelas binárias, estrelas jovens, objetos imersos em poeira, todo esse tipo de objeto ela se interessa. O Nobel, que foi por causa da massa do buraco negro da Via Láctea, se relaciona com o trabalho que ela fez logo depois que o Genzel estava começando essas medidas. Eles construíram também instrumentos lá no Keck, e ela conseguiu medidas ainda mais precisas usando um novo sistema de ótica datativa, né, dos Keck. Então, por isso que ela ficou bem conhecida, porque ela teve instrumentos de altíssima tecnologia, também olhando o centro da Via Láctea, né. Então, aqui são ilustrações que eu peguei do trabalho dela, né, por exemplo, essas duas estrelas já fecharam a órbita, uma delas é S2, acho que essa aqui de cima, a S2, depois tem S02, a outra é S0102, então duas já fecharam. E aqui mostram órbitas parciais aqui, né, umas ilustrações de diversas estrelas que ela está acompanhando o grupo dela. Na verdade, ela está acompanhando, eu vi uma apresentação dela, ela está acompanhando cerca de 3.000 estrelas, né, algumas delas vai demorar décadas para fechar as órbitas, né, então é o trabalho de uma vida. E aqui, então, é ilustrar um filmezinho referente a um congresso que eu fui em 2013, na verdade, sobre o centro da Via Láctea, que tinha os dois times, da Andrea e do Genzel. E eles estavam debatendo o que ia acontecer com essa nuvem. Isso aqui era uma nuvenzinha que eles descobriram, os dois times descobriram que a nuvenzinha ia passar bem perto do centro da Via Láctea, e eles, então, acharam que ia ter um flare importante e tal, e eles ficaram debatendo, cada um tinha as suas predições sobre o que ia acontecer com essa nuvem ao passar no centro, bem pertinho do centro, né. E foi interessante ver o debate, assim, na verdade, eles eram grupos competidores entre si, né, agora tiveram que dividir o prêmio. E, finalmente, eu acabo aqui com uma animação que eu peguei lá do ESO, que é a turma do Genzel. Aqui é a imagem real que é feita, né, uma sequência de imagens, mostrando aqui a S2, viu? Ela dá uma voltinha aqui rápida, né. E aqui, então, é uma animação, né, baseada nesse tipo de observação, daí feita pelo time lá da Andrea Ghez. E, finalmente, então, eu acabo dizendo que eu tenho esse drops astronômico do Prêmio Nobel, se alguém quiser ver, está no YouTube. O YouTube que eu uso é o YouTube do Bruno Berg, que é meu filho, ele filma para mim os drops, e daí eu tenho também uma homepage, que às vezes eu coloco coisas lá, o Facebook também que eu coloco coisas, o Instagram e o Twitter. E também aproveito para fazer uma divulgação de uma música que eu fiz para um congresso que eu organizei em março, né, e é uma Universe Song, vocês teriam que procurar Universe Song Thaisa no YouTube, que conta a história do universo,
e foi composta, eu escrevi a letra e foi composta por um primo que eu tenho, ele é lá de Caxias, ele é músico, ficou bem bonitinha a música. Bom, então, vou parar por aqui.